Graça e paz a todos, diretos ouvintes. Mais um dia na presença desse Deus maravilhoso, né? Esse Deus bendito, esse Deus glorioso, esse Deus santo, né? E você que amanheceu contemplando a natureza, contemplando este céu azul, né? Louvado seja Deus. É motivo para você glorificar, é motivo para você adorar, pois Deus está lhe dando um dia a mais de oportunidade. Algumas pessoas não tiveram esta oportunidade e Deus está dando a você. Então, faça desse dia o melhor dia para rever a sua situação para com Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sei que muitas pessoas estão vivendo uma vida social, né? Com a família, com os amigos, né? Com os colegas de empresa, ministérios, né? Mas nada melhor de a gente ter verdadeiramente um encontro real com Cristo, né? Amados e diletos ouvintes, nesta manhã temos mais uma palavra de Deus para os irmãos. Amém? E quero, neste momento, estar orando para a abertura dessa live, pedindo a esse Deus que possa, através do Espírito Santo, me tocar profundamente, pois esta mensagem atende todos os clérigos, né? Todos os níveis de pessoas, seja grande, seja pequeno, seja magnata, ou seja pobre, né? Seja religioso ou não religioso, a mensagem que Deus vai falar conosco é de suma importância, é de sumo interesse para a sua vida. Amém? Então nós vamos, né, dirigir a Deus uma oração. O nosso tema nesta manhã, que nós vamos palmilhar, né, é o que é, começando com a pergunta, o que é o juízo final? E como será este juízo segundo a Bíblia? Amém? Tudo tem o começo, meio e fim. Amém, irmãos? Então vamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus e vamos fazer neste momento de oração, começando assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feito a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induza à tentação, porque teu reino, o poder e a glória para todos os séculos. Amém. Feita esta oração, louvado seja Deus. Você pode deixar o seu pedido de oração e nós estaremos tomando nota, apresentando o seu pedido, pedido da sua família, o pedido pessoal, né? O pedido para a sua cidade, para o seu bairro. Faça o seu pedido, não custa. Algumas pessoas se acanham, né? Mas quando precisa batem em porta errada.
né? Vai procurar os necromantes da vida, os horóscopos da vida, né? Então são lugares aonde não há um conselho da parte de Deus, e Deus não se manifesta lá. Aonde que Deus se manifesta, irmão Pedro? Na palavra de Deus, né? E como posso saber, né, se é Deus falando comigo? Lendo a Bíblia Sagrada, tá? Então, nesta manhã, nós começaremos falando sobre esse tema, o que é o juízo final e como será esse juízo segundo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O juízo final é o dia de julgamento de todas as pessoas. Isto vai ocorrer nos fins dos tempos. Todos passarão, exceto, amém, a igreja. Porque este julgamento não é para a igreja. Este julgamento é para o homem sem Deus, o homem sem Cristo. Amém. Os mortos, segundo a palavra de Deus, irão ressuscitar e Deus irá julgar as nações de cada um. Deus vai julgar a ação de cada um. Quem for condenado irá para um lugar, irmão, que não tem como falar do céu se não falar também do inferno. Amém? Mas os salvos por Jesus, com certeza, porque a promessa dele irá para o céu. Então, a primeira pergunta nesta manhã: aonde você quer passar a sua eternidade? Nós estamos finalizando o ano 2025, amém? E nessa reta final, nós estamos exatamente no dia 27 de dezembro. Aqui no Brasil, por ser um país tropical, as temperaturas chegam a 36,1 graus. E eu vou falar para você, é sufocante, é insuportável esta onda de calor que alguns países atinge a 40, chegam até 50 graus. Amém? E o inferno? Propriamente dito, Jesus diz que lá o fogo não se apaga e também o bicho não morre. Contrário do céu, que está reservado para o justo, reservado para o justo. A Bíblia diz que lá não há pesar, não há luta, não há morte, não há tristeza, gozo absoluto. Então, Deus colocou dois caminhos: o caminho da vida, o caminho da morte. Deus colocou para você uma escolha: a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Agora, o que Deus não pode fazer é forçar você a decidir. Você tem livre arbítrio. Deus não vai interferir no seu modo de vida. Mas você fica ciente que as suas ações, amém, realizada, praticada, ela tem
consequências, suas escolhas têm consequência. Um exemplo, se eu vivi uma vida errada, mas determinantemente eu aceitei a Cristo, esta minha decisão é que vai fazer a diferença neste juízo final, porque vou estar isento de passar por este julgamento. Mas quando eu não escolho Deus, né, por motivos pessoais, há pessoas que não gostam da igreja, né? Há pessoas que não gostam da palavra de Deus. As pessoas acham que isso aí é fanatismo, propriamente dito, e opta também a não ser de Cristo. A decisão desta pessoa vai resultar, né, numa perda significativa diante de Deus. O problema é que todos vão morrer. O problema é que algumas pessoas avidamente, amém, têm a promessa de não provar a morte. Quantos não provaram a morte? Amém? A morte física. Outros provarão a morte. Né? Milhares de pessoas ao longo da sua jornada se depararam com o espectro chamado morte. Pois bem, aqui é só uma introdução aos queridos irmãos. A Bíblia diz que o juízo final vai acontecer no fim dos tempos, depois da segunda vinda de Cristo. Note, depois da segunda vinda de Cristo. Amém? O juízo final é um tribunal. Deus será o juiz de todas as pessoas que alguma vez existiram e serão julgadas. Todos, diz a palavra de Deus, ressuscitarão para este julgamento. A palavra de Deus em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, diz que algumas pessoas já morreram, né? Já perderam a sua vida aqui. A Bíblia diz, ressuscitarão alguns para a vida eterna, uma vida de gozo, uma vida de alegria, porém outros ressuscitarão para a sua própria vergonha e para o seu próprio desprezo eterno. É registrado em Daniel, capítulo 12, versículo 2. As ações de cada pessoa serão expostas, julgadas com parcialidade por Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 20, do verso 12 a 13. Algumas pessoas praticaram ou fizeram ações, né, se achando mestre, né, da ocultação. Participaram de furtos, de adultérios, de homicídio, de latrocínios, de feminicídio e de tantos outros males praticados pelos senhores e senhoras enquanto viveram. Mas tudo foi registrado. Aquilo que o pai não viu, a mãe não viu, o filho não viu, Deus viu e tomou nota. Realmente nada do que pensamos, fazemos aqui, nossas ações deixarão de ser registradas. Todos que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida
serão condenados por causa de seus delitos, das suas ações, por causa dos seus pecados. Eles serão lançados num lago de fogo, junto com o diabo e também aqueles que aderiram, tomar parte e fazer jus, adoração ao diabo como seu Deus e seu Senhor, os anjos, onde sofrerão castigo eterno. Está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 20 e verso de número 15. Bem, amados, os verdadeiros seguidores de Jesus, por sua vez, quando aceita Jesus Cristo como Salvador, embora a vida errada que vivia, pecados, distorções, as suas ações que era digna de destruição, ele se arrepende e aceita Jesus como seu único suficiente Salvador e alcança a sua absolvição dos seus delitos e tem os seus nomes escritos no livro da vida. Essas pessoas, em particular, escaparão do julgamento do dia do juízo final e vão morar no céu com Jesus, segundo registra Mateus capítulo 25, verso 32 e verso 34. Irmão, eu acho que até aqui a palavra está explicitamente clara aos senhores ouvintes que estão ouvindo de alto e bom som a palavra de Deus. Mas os que apenas fingem amar Jesus, naquele dia, as suas ações, seus pensamentos serão revelados e serão condenados. Então nós estamos diante de um fato verídico que se aproxima velozmente. O tempo passa velozmente e você ainda não se decidiu por Jesus Cristo. Agora a pergunta que você possa fazer: o juízo final será injusto? Né? Injusto, como nós vemos que hoje o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Então a pessoa mata, a pessoa rouba, a pessoa pinta os canecos e ele é absolvido. E o justo, pela sua justiça, é penalizado. Agora, neste juízo final, será que Deus vai agir com determinada injustiça aos senhores e senhoras? Eu creio que não, até porque há um histórico, há um livre-arbítrio, e o Senhor colocou diante de vós dois caminhos, a vida ou a morte. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode, irmão, pegar um atalho. Como as religiões predicam, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Agora eu te pergunto, você acha que quem trabalha na área dos Exus, da macumbaria, da feitiçaria, da magia negra, promovendo desgraça e destruição da vida alheia,
Deus possa estar verdadeiramente com eles? Não. 1000 vezes não. O juízo final é injusto? Não. O juízo final não é injusto. Uma pessoa pode ser muito boa aos olhos de muitas pessoas, mas se cometer um crime, vai receber a disciplina, o castigo. Da mesma forma, todo pecado merece disciplina e castigo. Deus não se alegra em castigar, mas Ele é justo e perfeito e não aceita, não admite o pecado. E o que é pecado? É o desvio do alvo. Todos nós fomos criados para adorar a Deus, servir a Ele. Mas quando nós adoramos a nós mesmos e fazemos de nós mesmos deuses para ser adorado, venerado, o conceito é que você errou o alvo. O castigo do pecado é ficar eternamente separado de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecados, diz a palavra. Não há um justo sequer. Todos se fizeram inútil. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas Deus nos deu uma forma de escapar do juízo final, recebendo perdão. E esse perdão foi oferecido a todos, sem exceção. Na cruz, Jesus levou o nosso castigo. Agora, quem se arrepende de seus pecados e aceita o sacrifício de Jesus, pode ficar eternamente junto a Ele, junto com Deus, junto com Cristo, gozando de todas as bênçãos prometidas na palavra de Deus. João capítulo 3, verso 17 e verso 19. Agora, quem nunca ouviu falar de Jesus? Há lugares, amados, que o homem não permite que a palavra de Deus entre. Lugares remotos, desertos, onde não há acesso à palavra de Deus. A Bíblia não é clara sobre o que acontecerá a quem nunca ouviu sobre Jesus no juízo final. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Parece sugerir que nunca teve oportunidade de conhecer Jesus e será julgado por sua consciência. Não sabemos como Deus vai julgar estas pessoas, mas podemos confiar que Ele, nesse sentido, será justo. Né, irmão? Será justo. Então está aqui, nesta manhã, aos irmãos, aos ouvintes, aos senhores e senhoras, né, grandes e pequenos, uma pequena parcela do que vai ser o juízo final. As pessoas que perderam as suas respectivas vidas, né? Eu estou falando de um público sem Deus. Estou falando de uma geração sem Deus. E que, por sua vez, morreram. Né? E morreram numa condição vexatória, né? Em pecado, separado de Deus, separado da sua palavra, né? Ele aderiu a esta vida medíocre de viver uma vida sem Deus,
né? Mas morreu. No juízo final, a palavra de Deus diz que todos ressuscitarão. Imagine você, amém? Aqui estou dando aqui, estou aplicando a palavra de Deus, tá bom? Estou aplicando, para que vocês possam entender. Então, haverá a ressurreição dos incrédulos, a ressurreição dos ímpios. Imagine Pilatos, imagine Herodes, imagine Calígula, imagine Mao Tse Tung, imagine Hitler. Esses homens que tiveram uma vida marcada pelo genocídio. Imagine os papas, né? Que ao longo da história dizimaram centenas, como a Igreja Católica Apostólica Romana, a mando do Papa, do cabeça da Igreja, assassinar na Santa Inquisição mais de 25 milhões de cristãos. Os imperadores romanos de Roma decretaram morte aos cristãos. E os cristãos foram caçados, presos, torturados, martirizados e mortos. Então, essas pessoas ressuscitarão, gente. Como também aquela que praticou adultério, pedofilia, crianças que foram forçadas pelos seus pais, pelos seus irmãos, mas que todavia não se descobriu as suas ações, mas Deus registrou num livro chamado Livro das Obras do Homem. Então está tudo registrado, até uma mentira contada está registrado no livro das obras. Pois bem, ele ressuscita. Agora não me pergunte, amém? Aquela pessoa que foi atropelada, esquartejada, foram comida, alimento de cachorro, de leões, morreram no mar, sendo devorados por tubarões, foram incinerados ao fogo. Eles ressuscitarão para enfrentar o juízo final. Então, pense aqui nos seus botões, reflita aqui comigo. Pessoa que hoje está no Hades, no inferno propriamente dito. São 8h22. Há pessoas que agora estão suplicando, estão pedindo clemência, pedindo misericórdia, estão gritando, estão desesperadas, estão aflitas, pedindo oportunidade de sair do inferno, desta cadeia espiritual que entraram e não poderão sair de lá, exceto para se apresentar diante do justo juiz. A alma está no inferno. O corpo foi dissolvido. A terra comeu o corpo. Os ossos foram dissolvidos ao longo do tempo. Mas da ressurreição dos ímpios ressuscitarão. Deus trará de volta a vida. Ou seja, a alma dessa pessoa que está no Hades, no lugar de tormento, no inferno, vai procurar o seu corpo em todas as partes dessa terra. E a terra, o mar, o inferno, amém, devolverão para estar diante do juiz. O Todo-Poderoso, ele vai se apresentar diante do Senhor e Deus, com seus corpos ressuscitados. Ao longo
da sua caminhada, você recebeu o convite para estar em Cristo, para ir à igreja. E você todas as vezes recusou este convite, preferindo viver nas orgias, preferindo viver nos bacanais, viver uma vida de tráfico de droga, uma vida de prostituição, uma vida de latrocínio, uma vida de homicídio, uma vida de homossexualismo. Deus criou homem, macho, e Deus criou mulher, fêmea. Essa distorção diabólica em que o homem se inflama com outro homem cometendo torpeza, em que a mulher se inflama com outra mulher cometendo torpeza, isto agride a santidade do Todo-Poderoso. E por esta razão, quando morreram nestas práticas, foram para o Hades, foram para o inferno, e terão um dia para se apresentar diante de Cristo. Eu estou fazendo a aplicação da palavra. Multidões, milhares de pessoas estarão presentes para serem julgadas e serão apresentadas as provas, os livros. E um deles é a Bíblia Sagrada. Quantos queimam a Bíblia? Quantos ignoram a Bíblia? Quantos que dizem que a Bíblia é ultrapassada? Quantos que predicam que a Bíblia tem discurso de ódio, divide família, divide estado, divide país, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Irmãos, quantos que rejeitam a Bíblia? Aliás, você tem uma Bíblia na sua casa, na sua estante? Infelizmente, nas escolas não se pode fazer mais uso da Bíblia, nas faculdades não se pode fazer uso da Bíblia. E para a surpresa de muitos, até, aleluia, nas convenções, nas autoridades constituídas, no fórum, no legislativo, não pode ter a Bíblia como palavra de Deus. Então, o primeiro livro a ser aberto é a Bíblia. Todos serão confrontados com a realidade escrita na palavra de Deus. E vou citar aqui os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não tomará o nome do seu Deus em vão, guardar domingos e festas, e assim sucessivamente. Amém? Depois vai ser julgado pelo livro das obras. Hoje é dia 27 de dezembro de 2025. Você está ouvindo de alto e bom som, e Deus está lhe alertando, para depois você não dizer que não ouviu, que é inocente, que não sabia. Deus não deixa ninguém ir para o inferno sem antes saber a verdade, qual o motivo dele ter ido para lá. Certo? Então será julgado, amém, com este livro chamado O Livro das Obras. Um certo dia, um mendigo tocou a campainha de uma senhora casa. Foi atendido com desprezo. Ele simplesmente pediu um pão duro e um copo de água para comer. E até isso lhe foi negado, porque era um mendigo. A pessoa supostamente o expulsou, o agrediu em palavras, mas quando ela volta para o interior da casa, vai até a geladeira, põe um filé mignon na chapa
e oferece para os seus cachorros comer. E essa pessoa morre, amado. Vai para o inferno, amado. Ressuscita, amado, e se apresenta diante do juiz, amado. No livro das obras tem este registro. E todavia, ela teve condições de se arrepender e não se arrependeu. Mas está lá registrado. Tá? Isso é a ação de todo ser mortal. Todas as pessoas passarão por este processo, por este julgamento. Um a um. Lá todos verão as suas ações de vexame, de vergonha, de maldade, de crueldade. Quantas pessoas foram desumanas, ridículas, mas eram a imagem de Deus, mas se tornou filho do diabo, filho do capeta, filho de Belial, filhos de Satanás. Em vida batia no peito, tá? Dizendo que acreditava em Deus, mas nas canadas da noite praticava os latrocínios, homicídios, feminicídio, tirando do outro o direito de viver. Está lá, registrado no livro das obras. Não tem escapatória. Alguém pode estar pensando, mas o nosso Deus é severo, é implacável. Não dizendo a eles que não tiveram oportunidade, tiveram. Todos os dias o evangelho é anunciado. Palavra, via rádio, via televisão, porta a porta, cultos, evangelismo, mas ele não optou em querer fazer parte da família de Deus. Aí vai se abrir um livro da vida, uma hipótese. Vou me usar a mim mesmo como sendo, amém? A mim mesmo. Aí abre um livro da vida, simplesmente o seu nome não consta lá. Se aceita Jesus, querido, seu nome é registrado no livro da vida. Você pode ter um nome no cartório, na empresa, um bom nome, nome que é patenteado a fábrica de um carro, de uma roupa, de um cosmético, nome de uma rua. Você pode ser uma celebridade, uma pessoa importante, mas se este nome não estiver no livro da vida, você terá muitos motivos para chorar. Mas é um choro que não será ouvido por toda eternidade. E você pode evitar hoje, agora, essa situação. É aceitando Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Não importa quem você seja, uma autoridade, um governo, um prefeito, um magnata, um pobre. Não importa, se aceitar Jesus Cristo, você tem o perdão dos seus pecados. Se aceitar Jesus Cristo, você tem o seu nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus vai nos dizer que, por sua vez, o nome não estando escrito no livro da vida, você sofre o que a palavra diz, o dano da segunda morte. Agora, esta morte não é a morte física do corpo, amém? Todavia, a alma, né? Ali, sendo imortal, ela vai sofrer a morte eterna, a morte espiritual, vivendo para todo sempre
impossibilitado de ver a luz, de ver a face de Deus. Então fica aí um grande alerta aos senhores e senhoras, para você refletir o que você está fazendo para ser salvo. O pai não salva o filho não salva o pai, o marido não salva a esposa, amém? E a esposa não salva o marido. A sua salvação é você que opta, é você que escolhe. Mas o que podemos fazer é interceder, é lhe orientar. A sua decisão agora mudará a sua história para a sua eternidade, com Deus ou sem Deus. Que Deus, a pessoa de Jesus Cristo, possa lhe abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Parece a palavra rude, né? Sem mel, sem açúcar, mas é o remédio amargo que cura a enfermidade da sua alma. Só Jesus Cristo pode salvar, e mais ninguém. Se você está procurando salvação em outros lugares, não encontrará. É só Jesus que salva. E para tanto, confesse a Ele os seus pecados. Muda a sua forma de viver, vivendo uma vida para Deus. Que Deus te abençoe. Sua casa, sua família. 2026 chegando aí. Muitos não poderão ver o primeiro dia de janeiro de 2026. Mas a nossa parte estamos fazendo agora. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.